Bem-vindo ao Salão dos Monstros. Vejo que você está usando seu equipamento de proteção, o que é bom, pois durante sua visita aqui sua segurança não é garantida. Portanto, a cada passo que der, tome cuidado, pois os monstros que verá pela frente são os mais assustadores dos contos populares japoneses. Se eles não o assombrarem durante sua visita, com certeza farão isso em seus sonhos. E deixe-me dizer, nenhum anime a que você tenha assistido poderia prepará-lo para o que vem a seguir. Já vejo dúvida e medo em seus olhos, então vamos começar nosso passeio antes que você perca aquela pequena centelha de coragem que ainda lhe restou. Não há monstro melhor para cumprimentá-lo do que o Nopperabo. Você pode não perceber, mas ele fica feliz em receber novas vítimas. Quero dizer visitas. O Nopperabo se parece com um ser humano comum em quase todos os aspectos. É por essa razão que pode se misturar perfeitamente à sociedade. Mas as coisas rapidamente se tornarão estranhas quando você ficar cara a cara com ele, porque, veja, é um ser que não tem rosto algum. A cabeça é como uma esfera em branco, mas veja só, ele é bastante inofensivo, apenas assusta as pessoas, nada mais. Nas lendas e histórias, geralmente faz isso se passando por alguém familiar para suas vítimas em potencial, e uma vez que chama a atenção delas, faz com que as próprias características desapareçam, quase como se estivesse apagando um desenho a lápis. O que resta é uma folha de pele lisa e em branco, sem olhos, nariz ou boca. Portanto, como você deve ter imaginado, a verdadeira identidade dele e sua aparência real são desconhecidas. Uma das histórias em que Nopperabo aparece é sobre um pescador preguiçoso. Apesar dos avisos de sua esposa, ele vai pescar em um lago sagrado de carpas imperiais. No caminho, encontra outro pescador que também o adverte para não ir até lá. Mesmo assim, o ignora. Quando chega ao local, uma bela jovem lhe implora para não pescar lá, mas ele também não dá ouvidos. É então que ela apaga seu rosto. Quando o pescador corre para casa e se esconde com medo, sua esposa o confronta e o critica por seu erro, plot twist, apenas para apagar o próprio rosto também. Já que o assunto são peixes e lagos, vamos falar do Kappa. Não se deixe enganar pela aparência engraçada e parecida com a de um mascote. O Kappa é um monstro perigoso com o qual você não gostaria de cruzar. Essa criatura, que geralmente é retratada como uma tartaruga humanoide, vive dentro e ao redor de corpos d'água, como lagos, lagoas ou rios. Os Kappas geralmente têm o tamanho de uma criança humana, mas são fisicamente mais fortes do que um homem adulto. A cor de pele pode variar de diferentes tons de verde a vermelho vivo e até azul. Além disso, eles podem ser viscosos ou cobertos de escamas. Por mais que cada Kappa seja único, todos têm um casco de tartaruga nas costas e uma boca que lembra um bico. Os braços e pernas possuem membranas entre os dedos das mãos e dos pés, mas a parte mais característica de sua aparência são os objetos em forma de tigela no topo de seus crânios. Esse objeto é considerado a fonte de poder e força vital do Kappa, e deve ser mantido cheio de água o tempo todo. Se ela derramar ou a tigela for danificada de alguma forma, a criatura pode ficar incrivelmente enfraquecida e não vai conseguir se mover. Os Kappas são conhecidos por suas travessuras. Embora possam fazer amizade com humanos, é preciso sempre se aproximar com cautela, porque eles podem tentar atraí-lo para a água para se alimentar de você. No entanto, também há uma chance de que o desafiem para uma luta de sumô. Saiba que eles são realmente bons nisso antes de aceitar esse desafio. Mais uma vez, caso se veja em meio a um combate, aqui vai uma dica de profissional. Encontre uma maneira de enganar o Kappa para que ele se curve tanto que a água da tigela seja derramada. E se você reabastecer essa água mais tarde, poderá colocar a criatura sob seu comando. Dê uma olhada nesta mulher aqui. Ela parece estar dormindo tranquilamente, certo? Bem, olhe novamente. Há algo estranho acontecendo com o pescoço dela. A Rokurokubi pode parecer uma mulher comum durante o dia, mas quando é noite e o corpo dela está dormindo, o pescoço se estica a comprimentos incríveis e vagueia livremente. Embora não seja menos assustadora do que as outras criaturas, há algo que a torna diferente. É que, ao contrário das outras, não nasceu como um monstro. Ela costumava ser humana como nós, mas foi transformada por uma maldição resultante de alguma ação maligna ou delito. Mas a história fica ainda mais triste, porque a ação maligna mencionada não precisa necessariamente ter sido feita por ela, mas pelo marido ou pelo pai. Mas é ela quem acaba pagando o preço, pois a maldição afeta apenas as mulheres.
Se você acha que a Rokurokubi não pode ser tão nociva ou assustadora com essa história de fundo de cortar o coração, está certo. A cabeça pode atacar pequenos animais às vezes, ou causar danos ao assustar as pessoas próximas. Mas isso é tudo. O que ela adora fazer em suas viagens noturnas, no entanto, é lamber o óleo da lâmpada com sua língua comprida. Bem, quem somos nós para julgar a comida favorita de alguém? Nukekubi é a irmã muito mais assustadora de Rokurokubi, como uma versão avançada dela, uma espécie de Pokémon melhorado. Enquanto a cabeça de Rokurokubi está sempre presa ao corpo, a de Nukekubi pode se soltar e flutuar para longe por conta própria. A pior parte é que, às vezes, ela pode ficar com sede de sangue, e é aí que começa a atacar os humanos para saciar essa sede. Entretanto, não é invencível. Acredita-se que, caso o corpo se mova por algum motivo enquanto ela estiver dormindo e a cabeça ainda estiver flutuando, não poderá voltar ao corpo. Espero que isso o conforte um pouco. Você vê um rolo de algodão, eu vejo um monstro ameaçador. De acordo com os contos populares japoneses, especialmente o mito do Tsukumogami, os objetos inanimados recebem uma alma e, portanto, tornam-se vivos e autoconscientes, depois de servir seus donos por 100 anos. Embora geralmente sejam inofensivos, tendem a pregar pequenas peças nas pessoas. Mais uma vez, eles ainda têm a capacidade de ficar com raiva e vingativos, especialmente se houver pessoas que os jogaram fora ou não os trataram bem. São capazes de se agrupar para se vingar. Itamomen é um desses monstros objetos. Essas folhas de tecido compridas e estreitas que eram usadas para fazer roupas podem ser vistas voando pelo céu noturno. Costumam ser maliciosas e atacam as pessoas envolvendo os corpos delas ao redor do rosto e do pescoço, estrangulando-as ou sufocando-as. Em alguns contos, disse que os panos enrolados giravam sem parar e rapidamente voavam para se enrolar nas pessoas e levá-las para os céus. A risada do Coringa vai soar como música para seus ouvidos quando você ouvir a desta mulher. O Araioná é um monstro de aparência feminina que vive nas montanhas. Mas apesar de sua aparência não ameaçadora, encontrar uma delas o colocará em uma situação realmente perigosa. Ela sorrirá e começará a rir, e quando o acontecer, você perceberá que a risada dela é um tanto tóxica e contagiosa. Elas parecem ter saído dos seus piores pesadelos. Não há evidências de que existam, mas todas as histórias assustadoras sobre elas às vezes ainda parecem muito reais, passadas de geração em geração. Qual delas é a sua favorita? A primeira criatura que provavelmente vem à sua mente é o Pé Grande, uma criatura gigante que lembra um macaco e supostamente deixa pegadas extremamente grandes e outros vestígios que fazem as pessoas na área do noroeste do Pacífico se perguntarem se ele realmente existe. Ele é tão famoso que outras feras parecidas também ganharam suas próprias lendas, como o monstro de Mogollon, que também é chamado de Pé Grande do Arizona. Com rumores de que exista ao longo da orla de Mogollon, esta misteriosa criatura tem 2 metros de altura e grandes olhos vermelhos. As histórias dizem que seu corpo é coberto por longos pelos castanho-avermelhados ou pretos, menos no rosto, peito, pés e mãos. Ele imita coiotes, pássaros e outros animais selvagens, emitindo estranhos sons de assobios ao mesmo tempo. A criatura tende a explorar acampamentos quando escurece. Constrói ninhos de galhos, grimpas de pinheiros e folhas. E se você estiver nessa área e alguém estiver jogando pedras de locais que você não consegue ver, sim, é um monstro de Mogollon. Esta criatura é onívora, o que significa que come plantas e animais, e prefere vagar à noite, à espreita de presas inocentes perdidas na floresta. O Rayuli, uma criatura mítica de 3 metros que, segundo a lenda, se esconde nas florestas do sudoeste do Alasca. É uma fera gigantesca e pesada conhecida por seus membros extremamente longos. A lenda diz que seus braços esguios são tão longos que alcançam os tornozelos. A criatura é coberta por uma espessa camada de pelos. A única coisa que você consegue ver no rosto dela não coberta por pelos são os olhos estranhamente luminescentes da criatura. Dizem que os Urayuli usam seus olhos brilhantes para hipnotizar suas presas, mas não nós, já que parece que eles preferem pegar veados, e são conhecidos por serem gentis com os humanos. Alguns afirmam que os Urayuli são, na verdade, apenas um tipo de pé grande. Wendigo.
Dizem que essa criatura aterrorizante se esconde nas florestas do norte do Canadá e dos Estados Unidos, sempre procurando se há algum andarilho perdido. A história diz que o Wendigo costumava ser um caçador perdido. Os invernos gelados o transformaram em uma criatura feroz de 4,5 metros de altura, com pele ressecada firmemente puxada sobre seus ossos grandes e pontiagudos. Histórias sobre essa criatura apareceram no século XX, e dizem que a fera ainda vaga pela floresta em invernos longos e frios, constantemente procurando por pessoas perdidas que ele poderia pegar na escuridão. O monstro do Lago Worth. Esta criatura assustadora, que é parte homem, parte cabra, também é chamada de o monstro da ilha. Este monstro de 2 metros de altura é tão forte que poderia arremessar pneus de carro como se fossem simples brinquedos de plástico. No pior dos pesadelos, ele poderia aparecer na escuridão andando pelas copas das árvores e saltando ferozmente com força total no capô dos carros que passam. Foi assim que as primeiras pessoas que relataram sua existência o descreveram. O Lago Worth fica localizado a oeste de Dallas e a leste de Fort Worth, nos Estados Unidos. Há uma área de terra no meio deste lago místico conhecida como Ilha Greer. A lenda diz que é onde esse monstro assustador, também conhecido como Resposta de Fort Worth ao Pé Grande, perambula. E é para lá que alguns céticos e caçadores de emoções ainda vão, vagando e tentando descobrir se a lenda é verdadeira. Espreitando na escuridão com seus assustadores olhos vermelhos, conheça o Mothman, uma fera humanoide supostamente vista na década de 1960 em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Em uma noite fria de novembro de 1966, 2 jovens casais relataram à polícia que viram uma grande criatura cinza com olhos vermelhos brilhantes. Parecia um homem voador com asas de cerca de 3 metros de largura. Durante os dias seguintes, mais e mais pessoas afirmaram ter visto a mesma coisa. Mais tarde, um biólogo de vida selvagem da Universidade de West Virginia disse a repórteres que essas descrições fecham com o Grow canadiano. Ele é um grande Grow americano, quase tão alto quanto um ser humano. Tem uma envergadura de 2 metros e círculos vermelhos ao redor dos olhos. A ave gigantesca pode ter saído da sua rota de migração e dado início a essas histórias. Ou será que não? Fresno's Nightcrawlers, ou rastejadores noturnos, não são tão altos, considerando que são monstros com cerca de 1,5 metros. A parte superior do corpo é bem pequena, então a maior parte da altura deles vem das pernas. Essas criaturas supostamente fizeram 2 aparições até agora. Certa vez, eles foram vistos em Fresno, na Califórnia. Diferentemente, a outra vez foi no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Em ambas as vezes, os vídeos eram de baixa qualidade, então não foi fácil encontrar detalhes na parte superior do corpo. Mas a criatura é considerada magra e branca, sem braços, pelo menos não conseguimos vê-los. Também tem pés bem curtos e parecidos com palafitas. Você já ouviu falar do Slide Rock Bolter? Dizem que ele fica escondido em algum lugar nas montanhas do Colorado. Para ser preciso, na montanha Lizard Head, a um pulo a sudoeste de Telluride. Ele é uma espécie de leviatã que vive na terra. Esta baleia da montanha observa cuidadosamente seus arredores com olhos redondos enquanto relaxa no topo da montanha. Ela fica pendurada no pico enquanto sua cauda dividida e com garras fica voltada para baixo. Se alguma coisa entrar em seu território, a fera ergue sua cauda maligna imediatamente e dispara pela encosta da montanha, com a mandíbula cheia de dentes afiados e bem abertos. Ela engole o que quer que esteja pela frente, incluindo mineiros, turistas perdidos e madeireiros. Esse monstro varre as árvores e destrói a vida natural que está em seu caminho há mais de 100 anos, ou pelo menos é o que diz a lenda. Uau, esse é o mais assustador para mim até agora. Altamaha. Em algum lugar no sudoeste da Geórgia, perto da foz do rio Altamaha, há um monstro marinho sibilante escondido. Ele é um dos maiores rios da Geórgia que deságua no Oceano Atlântico. E toda a área que circunda o rio é cheia de pequenas ilhas, canais, diques, lagoas, hectares de pântanos e antigos campos de arroz. Perfeito para um monstro desse se esconder, não acha? A história diz que esse criptídeo incomum tem o corpo semelhante ao do esturjão, incluindo uma crista óssea no topo. Devido às suas nadadeiras frontais, a criatura nada como um golfinho. Seu focinho lembra o de um crocodilo. Seus dentes são grandes e afiados, enquanto seus olhos são vultosos e salientes. A fera é verde ou cinza, com uma barriga branco-amarelada e tem até 9 metros de comprimento. Não há evidências físicas de que Altamaha realmente viva lá,
mas as lendas datam de séculos atrás, quando começaram a falar sobre uma enorme criatura parecida com uma cobra que sibilava e urrava. O monstro do Lago Ness, ou como muitos gostam de chamá-lo, Nessie. Este mito existe desde os tempos antigos e partiu de um grupo de pessoas que vivia na antiga Escócia, conhecidos como Pictos. A lenda começou a crescer na década de 1930. Naquela época, uma estrada perto do Lago Ness foi concluída, oferecendo uma bela vista do lago sem maiores obstáculos. E em abril de 1933, um casal notou que havia um grande animal no lago. Eles o compararam a um monstro ou dragão pré-histórico. A maioria das pessoas o imagina como um plesiosauro, que é basicamente um dinossauro marinho. A fera rapidamente cruzou o caminho do carro do casal e depois desapareceu abaixo da superfície da água. Mais tarde naquele ano, alguns pesquisadores até encontraram grandes pegadas. Eles acreditavam que eram de uma criatura sólida de pés macios com cerca de 6 metros de comprimento. Mais tarde, descobriram que as pegadas eram as mesmas que o hipopótamo deixa. Além disso, os cientistas disseram que o lago não era tão rico em nutrientes para um predador grande assim. Não há animais suficientes para sustentar tal fera no topo da cadeia alimentar. Mas a lenda sobre uma criatura mitológica gigante prosseguiu e ainda faz as pessoas em todo o mundo se perguntarem se há realmente algo escondido nas profundezas das águas escuras e turvas do Lago Ness. Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa, a mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço Expelliarmus que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta.
que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados, e então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium e pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas. Mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como Ouse Saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras.
Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Muito bem, pessoal. Juntem-se e deixem-me contar a vocês sobre o Manananggal, o verdadeiro encanto de criatura mítica do folclore filipino. Ela é frequentemente descrita como uma senhora que gosta de comer mulheres grávidas que estão dormindo. Mas aqui está a reviravolta. Durante o dia, ela está toda arrumada e parecendo uma verdadeira gata. Mas ao cair da noite, ela abre suas enormes asas de morcego para voar na escuridão em busca de sua próxima vítima. E ela não se limita às mulheres grávidas. Não. Às vezes, ela usa sua boa aparência para enganar homens e levá-los para seu esconderijo secreto, onde se banqueteará com seu coração, intestinos e outros órgãos internos durante toda a noite. Que horror! Se você se deparar com uma Manananggal e quiser impedi-la de retomar a forma do corpo antes do nascer do sol, basta polvilhar um pouco de sal, cinzas ou alho esmagado na metade restante do corpo dela. Fácil, não é? Portanto, fique de olho nessa maravilha alada e não se esqueça do alho. Ok, veja isso. No folclore alemão existe uma criatura maluca chamada Alp. Basicamente, é como um vampiro misturado com um íncubo. E ele usa um chapéu chamado Tarnkappa, que lhe dá todos os tipos de poderes. Esse cara se dedica a atacar as mulheres à noite, bagunçando seus sonhos. E ele gosta de leite materno e de sugar o sangue de homens e crianças. O Alp pode se transformar em todos os tipos de coisas, como gatos, porcos, cachorros, cobras e até borboletas. Além disso, ele tem um olho do mal que pode atrapalhá-lo totalmente com má sorte ou doença. Mas não se preocupe, você pode se proteger escondendo um cabo de vassoura debaixo do travesseiro, apontando os sapatos para a porta, pendurando ferraduras de ferro na cabeceira da cama ou colocando um espelho no peito. E se tudo falhar, deixe as luzes acesas a noite toda e enfie um limão na boca dele se o pegar cochilando durante o dia. Conheça o Pontianak, um fantasma assustador da mitologia malaia. Diz a lenda que era uma mulher que faleceu durante o parto e agora está querendo se vingar. Ela também não é um fantasma comum. Tem longos cabelos negros, unhas afiadas e um vestido branco manchado de sangue. Mas cuidado, pois ela também é uma mestra do disfarce. Ela pode se transformar em uma bela mulher para atrair sua presa antes de arrancar suas entranhas. Se você estiver na rua à noite e ouvir choro de bebês ou risadas femininas, tome cuidado. Essa pode ser a Pontianak vindo buscá-lo. E se os sons forem silenciosos, ela pode estar logo ali na esquina. Portanto, mantenha o juízo e não se apaixone por nenhuma mulher boa demais para ser verdade. Ei, você sabia que, de acordo com a lenda irlandesa, cada família tem seu próprio Banshee? Supõe-se que essa senhora Banshee solte um gemido ou um grito agudo quando alguém da família está prestes a morrer. Isso é um aviso não tão sutil, mas não se deixe enganar por seu grito sinistro. Disse que essa senhora Banshee é linda de morrer, com cabelos longos e esvoaçantes e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela também é conhecida por usar um chale cinza. Elegante e assustador? Nós gostamos disso. Algumas pessoas até dizem que essa Banshee pode se transformar em uma jovem doce e cantante que prevê a desgraça da família. Nossa! E se isso não for suficiente para lhe causar arrepios, ela também foi vista encurvada na floresta chorando muito à noite. Parece um verdadeiro animal festeiro, não é mesmo? Portanto, na próxima vez que você ouvir um grito de gelar o sangue no meio da noite, lembre-se, pode ser apenas a Banshee da sua vizinhança te dando um oi. Agora vou falar sobre os Kalupiluit. Essas criaturas são como o bicho-papão do Ártico. Elas vivem perto dos blocos de gelo e são conhecidas por pegar crianças que se aproximam demais da água. Mas não se preocupe, isso é apenas um mito para manter as crianças seguras. A aparência dessas criaturas varia de história para história, mas todas têm algumas coisas em comum. Elas têm pele verde e viscosa, cabelos longos e unhas compridas. Suas mãos têm membranas como as de um peixe e elas usam parcas elegantes feitas de penas de pato eider. E cuidado com suas nadadeiras. Uma delas
delas pode emitir um som que o deixará paralisado, mas não se preocupe, você pode ser mais esperto. Alguns caçadores inuites espertos descobriram que, se pedissem ao Kalupiluit para se transformar em uma foca ou baleia, poderiam facilmente acabar com ela e levar para casa uma saborosa pescaria. Que delícia! Algumas histórias dizem que essas criaturas usam crianças sequestradas para manter seus cabelos com uma aparência fabulosa. Isso é que é dedicação aos cuidados com os cabelos. Outras dizem que as crianças são simplesmente devoradas ou usadas para alimentar a juventude dos Kalupiluit. Mas aqui vai uma história maluca para você. Certa vez, uma avó não conseguia alimentar seu neto, então ela chamou um Kalupiluit para levá-lo embora. A tribo acabou se recuperando e um jovem casal foi resgatar o menino. Eles o encontraram amarrado a algas marinhas pela Kalupiluit, mas toda vez que chegavam perto, ela o arrastava de volta para debaixo d'água. Eles acabaram esperando até o nascer do sol para soltá-lo. Sim, os Kalupiluit podem ser assustadores, mas estão apenas cuidando das crianças. E quem sabe, talvez lhe deem algumas dicas de cuidados com o cabelo se você tiver a sorte de conhecer um deles. Deixa eu te apresentar o monstro parecido com um cavalo mais assustador de toda a Escócia, o Nuckelavee. Esse malvado tem um corpo sem pele, uma cabeça 10 vezes maior que a de um ser humano e um hálito tão venenoso que pode destruir animais e plantações. Além disso, ele tem poderes malignos que podem causar o caos em todas as ilhas. Mas não tenha medo, pois é um espírito antigo conhecido como Siamither que pode controlar essa fera aterrorizante durante os meses de verão. O Nuckelavee tem raízes no folclore nórdico e orcadiano e foi documentado pela primeira vez pelo misterioso Joe Ben usando alguns manuscritos latinos sofisticados no século XVI. Ernest Marwick, escritor e folclorista da Orcade, acha que essa criatura marinha maligna é semelhante ao Nock norueguês, ao Nuggle das Shetland e ao Kelp metamorfo ou Kelp aquático. Portanto, se você estiver passeando pela Escócia e encontrar esse cara assustador, lembre-se, chame a Siamither e corra para salvar sua vida. Este cara é sul-africano, Tokoloshi. Ele pode parecer um gremlin, mas acredite em mim, é muito mais travesso. Aparentemente, as bruxas e os xamãs podem invocá-lo com seus poderes mágicos, mas há maneiras de manter esses arruaceiros sob controle. Uma maneira é dar a eles um pouco de leite coalhado, que aparentemente é o favorito deles, e aparar seus cabelos para que possam enxergar. Se isso não funcionar, você pode chamar um feiticeiro para usar a boa e velha magia para exorcizá-los. De acordo com o folclore sul-africano, esses tokoloshis são praticamente invisíveis e podem sugar uma pedra para permanecer assim. Portanto, se quiser mantê-los longe de sua casa, espalhe alguns sais especiais, também conhecidos como sais tokoloshi, nos batentes das portas e peitoris das janelas, ou se estiver se sentindo muito cauteloso, coloque alguns tijolos embaixo das pernas da cama. É melhor prevenir do que remediar, certo? Você já ouviu falar da Quimera? Ela é um completo monstro. Literalmente, esse híbrido feminino que cospe fogo é composto de todos os tipos de partes de animais. Pense em um corpo semelhante ao de um leão, uma cabeça semelhante ao de uma cabra e uma cauda que termina em uma cabeça de cobra. De acordo com a mitologia grega, a Quimera é filha de Tifão e Equidna, e suas irmãs são Cérbero e Hidra de Lerna. Parece uma reunião de família, não é? Mas não se preocupe, nosso herói Belerofonte estava pronto para o desafio. O rei da Lícia o enviou em uma missão para derrotar a temível Quimera, e Belerofonte era o maior herói de que os monstros tinham medo. A Quimera não era páreo para Belerofonte e seu fiel Pégaso. Embora o rei estivesse secretamente esperando que a Quimera derrotasse Belerofonte, no final, a justiça prevaleceu e a Quimera foi derrotada. Bem, isso é tudo por hoje. Imagine labirintos escuros, bem profundos, bem subterrâneos. Eles estão cheios de perigos ocultos e descobertas inesperadas. Pegue sua lanterna e deixe-me levá-lo em um passeio pelas cavernas mais assustadoras de todos os tempos. E o primeiro destino de nossa lista é Cathedral Caverns, no Alabama. Originalmente, esse lugar era chamado de Batcave, Caverna do Morcego, mas depois foi renomeado por causa de sua aparência. Ao se aproximar, você não pode deixar de notar sua enorme entrada, medindo 38 metros de largura e 8 metros de altura. Mas essa grande entrada é apenas o começo. Dentro da caverna, há algumas das mais belas formações que a natureza já criou. Uma das mais famosas é provavelmente a Goliath, uma estalagmite gigante de 14 metros de altura, com uma circunferência de 74 metros. Outros locais incríveis que você pode querer visitar incluem um homem das cavernas que se equilibra no topo de uma parede de pedra de fluxo, uma cachoeira congelada e uma floresta de estalagmites altas.
Você deve estar curioso, como um lugar tão emocionante entrou na lista das cavernas mais assustadoras do mundo? O fato é que o tamanho da caverna ainda é desconhecido e apenas cerca de 3 quilômetros dela estão mapeados e abertos ao público. Mas a caverna pode e de fato mostra seu lado perigoso de tempos em tempos. Por exemplo, os diretores do filme de ficção científica de 1984 What Waits Below, O Que Espera Lá Embaixo, filmaram muitas cenas na Cathedral Caverns. Mas durante as filmagens, 17 membros do elenco e da equipe sofreram envenenamento por monóxido de carbono e tiveram de ser levados imediatamente para um hospital, evitando por pouco consequências graves. Mas vamos seguir para a Moaning Cavern, na Califórnia. O que a torna particularmente assustadora é o bizarro som de respiração. Ele é produzido pela água que escorre por aberturas semelhantes a garrafas na base da caverna. Se uma pessoa que não conhece a natureza dessa respiração se aproximar, essa respiração sinistra pode fazer com que ela se afaste do local. Por outro lado, esses sons de gemidos podem ter despertado a curiosidade de algumas almas aventureiras. E, em geral, isso não terminou bem. Pesquisadores encontraram os restos mortais de mais de 100 pessoas pré-históricas que caíram no abismo de 125 metros da caverna há cerca de 13 mil anos. Hoje em dia, é possível fazer um passeio pela caverna, mas não mais fundo do que 150 metros na abertura vertical. Se estiver se sentindo particularmente ousado, você pode descer de rapel, mas ainda terá que sair usando uma escada de ferro forjado de aparência gótica. Tome cuidado para não escorregar, a descida é muito longa. A próxima caverna que visitaremos é sinistramente chamada de Hellhole. Você pode encontrá-la em West Virginia. Ela é famosa o suficiente para inspirar alguns filmes de terror. Apesar do nome, o local é frio, mas não menos assustador por essa discrepância. A temperatura média dentro da caverna é de 8 graus Celsius, o que a torna o lar perfeito para uma grande variedade de morcegos e outros habitantes raros das cavernas. De fato, no inverno, a caverna abriga cerca de metade da população mundial de morcegos orelhudos da Virgínia. Essas criaturas estão criticamente ameaçadas de extinção e são altamente vulneráveis. Mas isso não impedirá que um arrepio percorra sua espinha quando você vira uma nuvem de 20 mil morcegos rangendo e batendo as asas. A Bell Witch Cave é uma formação relativamente pequena localizada no Tennessee. E apesar de sua aparência inocente, ela serve de ponto focal para uma história igualmente fantástica e aterrorizante. De acordo com a lenda, no início do século XIX, o fazendeiro e sua família sofreram com as travessuras de um fantasma. Ele fazia muito barulho à noite, arrancava lençóis das camas e até atacava fisicamente o fazendeiro e alguns membros de sua família. Por fim, o fazendeiro faleceu e um frasco com um líquido preto desconhecido foi encontrado ao lado dele. Algumas pessoas acreditavam que o fantasma o havia envenenado de alguma forma. Logo depois disso, o espírito deixou a família do fazendeiro em paz. Os moradores locais tinham certeza de que o fantasma havia retornado a uma caverna perto da fazenda. Eles também acreditavam que a criatura mística prometia voltar quando fosse a hora certa. Até hoje, os habitantes locais relatam ocorrências estranhas ao redor da caverna. Eles juram que essas ocorrências estão ligadas ao fantasma, que no passado provocava a família do fazendeiro. Aposto que não importa quanto você seja cético, a caverna fará sua pele arrepiar. E essa é a Wind Cave, em Dakota do Sul. À primeira vista, pode parecer que não há nada de muito assustador nessa caverna. Nenhuma massa de morcegos agitados, nenhum vestígio antigo ou gases tóxicos. Mas a caverna abriga uma característica geológica muito rara e arrepiante. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará uma rede mais extensa de calcita boxwork. Como a Wind Cave criou as condições perfeitas para os restos de boxwork? Isso ainda é um mistério, mas o que você percebe é que esse boxwork se assemelha a uma enorme teia de aranha. Embora seja apenas uma anomalia geológica, é difícil olhar para o boxwork e não imaginar toneladas de aranhas das cavernas deslizando ao longo desses finos fios de minerais endurecidos. Agora, deixe-me levá-lo a um lugar que parece ser de outro mundo. Não há nada de misterioso ou perigoso, mas ele é um tanto único. A vida dentro dessa caverna está isolada do mundo exterior há cerca de 5 milhões e meio de anos. E isso é visível.
Veja você mesmo. Devido a esse longo isolamento, as condições no interior da caverna Amoville são como em nenhum outro lugar do mundo. Apesar da grave falta de luz solar dentro da caverna e da toxicidade do ar, um ecossistema único está florescendo lá. A caverna está localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, e foi encontrada pela primeira vez em 1986. Hoje em dia, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial, mas mesmo que você a tenha, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis de calcário super estreitos e poços verticais. Portanto, aqueles que sofrem de claustrofobia não devem entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, o que significa que não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas apesar, ou devo dizer graças a esse coquetel de condições extremamente adversas, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. A vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo realizado em 1996, os cientistas identificaram 48 espécies vivendo no local. 33 delas são exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula. Elas têm membros e antenas longos, o que as ajuda a navegar no escuro. Elas também não têm visão e não possuem pigmento, o que faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora prepare-se para explorar mais uma caverna, não menos incrível, mas muito diferente. Essa é a Giant Crystal Cave, Caverna do Cristal Gigante, também conhecida como Cave of the Crystals, Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais enormes foram encontrados no ano 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros entraram na caverna seca a pé e viram os cristais. Esses cristais impressionantes são, na verdade, enormes pilares de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento. Mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas passaram a se recombinar em gesso, e então cristais de cor branca tomaram conta da caverna. E como permaneceram debaixo d'água, puderam continuar crescendo. A Avenida dos Baobás é provavelmente a avenida mais incrível e surreal do mundo. Para conferir, vá até Madagascar. Não é a única coisa gigante que você pode encontrar lá. Essa ilha também é o lar de enormes mariposas-lua de Madagascar. Sua envergadura é enorme, até 20 centímetros, então você nem precisa procurar por garrafas com avisos duvidosos de beba para diminuir significativamente de tamanho. Wakashina parece um oásis no meio do deserto. Espere, na verdade é um deserto, mas ao contrário de muitos outros, tem um monte de clubes e bares. Uma coisa divertida que se pode fazer lá é sandboarding e até bodyboarding. Certifique-se de colocar os óculos e manter a boca bem fechada. O Túnel do Amor, em Klevan, na Ucrânia, é completamente coberto de plantas. Alguns casais acreditam que se eles passarem por este túnel de 4 km de comprimento juntos, seu sonho pode se tornar realidade. No entanto, tenha cuidado com o que deseja. Há trens que passam por esse túnel 3 vezes por dia. O Dark Hedges, na Irlanda do Norte, parece um pouco assustador devido à lenda que cerca este corredor. Os moradores locais dizem que a estrada é assombrada por um fantasma chamado Grey Lady. A propósito, adivinhe qual programa de TV foi filmado aqui? No norte de Portugal, há uma casa maravilhosa que parece um edifício pré-histórico, quase como uma caverna, mas é uma casa de campo. Chama-se Casa do Penedo, que significa literalmente casa de pedra, e agora é um pequeno museu. De longe, parece uma enorme pedra e uma morada perfeita para alguma criatura misteriosa.
Outra casa semelhante fica na Itália, em algum lugar no meio de Regency. É um lago artificial criado como resultado de uma enchente. Este lugar é famoso por sua igreja do século XIV, que surge bem no meio da água, então só é possível chegar lá a pé no inverno, quando e se o lago congelar. Um lago pelo qual você pode fazer uma caminhada é o Baikal. Também pudera, localizado no coração da Sibéria, ele sempre congela no inverno. É tão grande que possui 27 ilhas. É também o lago mais profundo do mundo, chegando a quase 1.640 metros. Vamos para águas quentes agora. Grande Fonte Prismática em Wyoming é a maior fonte dos Estados Unidos e a terceira maior fonte de água desse tipo no mundo. Não se atreva a nadar lá. Além de ser muito quente, você também terá que pagar uma multa por isso. Aproveite com segurança à beira dela. O Monte Saint-Michel, na Normandia, França, é um importante destino de contos de fadas se você sempre quis se sentir como um príncipe ou uma princesa. O magnífico castelo é cercado por água, mas não o tempo todo. Tudo depende da lua. A maré mais alta pode ser vista de 36 a 48 horas após a lua cheia. Quando estive lá, vi apenas uma área deserta com algumas poças. Um céu noturno com milhares de estrelas tem esse clima romântico, mas um mar literal de estrelas provavelmente tem ainda mais. Bem-vindo à ilha de Vado, nas Maldivas. As praias aqui brilham azuis à noite, graças ao plâncton bioluminescente na água. Você não achou que fossem estrelas de verdade, né? Se as estrelas não interessam muito a você, talvez prefira um céu cheio de balões. A Capadócia, uma região da Turquia, é originalmente famosa por suas formações rochosas, mas também atrai visitantes graças à sua fantástica experiência com balões de ar quente. Para quem sempre quis andar nas nuvens quando espiava pela janela de um avião, boas notícias, pessoal! Você pode fazer exatamente isso na Bolívia. Não é uma nuvem literal, mas um ladrilho de sal extremamente grande. Chama-se Salar de Uyuni e espelha o céu durante a estação das chuvas, criando aquela ilusão de infinito e de andar no céu. Na Colômbia, não deixe de visitar o Santuário Las Lajas. Para chegar à igreja em si, você precisa cruzar uma ponte que parece estar suspensa no ar e há um pouco de água corrente abaixo de você. Estamos de volta à França. Em Colmar, na região da Alsácia, olha só essas casas. Fachadas coloridas de madeira, canais enfeitados com flores, ruas de paralelepípedos. A Alemanha está repleta de cidades com essas casas medievais aconchegantes, que parecem feitas de pão de mel. E Rothenburg ob der Tauber não é uma exceção. É uma cidade medieval quase totalmente preservada, com dezenas de fachadas multicoloridas e tavernas autênticas. Parece especialmente mágica no inverno, com telhados cobertos de neve e incríveis mercados de férias. Na Islândia, muitas casas têm telhados de grama. Essas moradias são chamadas de casas de turfa, e a grama em cima delas tem múltiplas funções. Não só decora, mas também protege as casas das fortes chuvas. A grama cresce na fundação feita de rocha de lava e precisa ser aparada regularmente. Na Costa Rica, em Isla del Caño, existe um sortimento de cerca de 300 objetos circulares de diferentes tamanhos. Os locais os chamam de Las Bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas delas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas também são feitas de materiais diferentes, gabro, calcário e arenito. Acredita-se que elas tenham sido colocadas alinhadas em frente às casas dos chefes. Ninguém sabe ao certo de onde vieram essas bolas, mas alguns mitos afirmam que se originaram em Atlântida. Um lugar chamado Salto Ángel fala por si. Parece idílico. É a cachoeira mais alta e ininterrupta do mundo, muitas vezes mais alta que as cataratas do Niágara. A água cai em cascatas e grande parte evapora ao descer, o que cria uma ilusão de lindas nuvens. Se você gosta de coisas brilhantes, experimente visitar a Caverna de Cristal no México. Isso só pode ser feito sob supervisão profissional, mas definitivamente vale a pena. É bem provável que você nunca tenha visto um cristal com o dobro do tamanho do seu corpo. No Marrocos, há uma cidade chamada Chechouão, em que a cor predominante é o azul celeste. Nem azul centáurea, nem turquesa. A maioria das residências lá é pintada com o tom de azul mais bonito que você já viu. O local não é de fácil acesso, está localizado nas montanhas de Rif. Um outro lugar azul celeste é Santorini, que provavelmente é um pouco mais acessível.
As habitações são pintadas de branco, mas quase todos os telhados são de um azul vibrante. A tinta branca serve para manter o calor afastado e garantir que você tem o melhor lugar para postar fotos no Instagram. Na Eslovênia, não se esqueça de visitar um dos lugares mais espetaculares do mundo, o Lago Bled. A cor é verdadeiramente água marinha. Não é Photoshop. Bem no meio do lago há uma formação que na verdade é uma pequena ilha. Há um castelo e algumas outras habitações também. Para deixar a viagem ainda mais incrível, experimente uma fatia de bolo de creme de Bled, feito com uma receita secreta. Quando você vir a foto do Lago Moraine no Canadá pela primeira vez, provavelmente vai acreditar que foi editada no Photoshop ou pintada por um artista profissional. Mas esse lugar é real, combinando uma miríade de tons de azul que parecem tão idílicos que você nunca mais vai querer sair de lá. Bagan, a misteriosa terra localizada em Myanmar, tem todos os ingredientes para ser um local verdadeiramente saído dos contos de fadas. Lá se pode desfrutar de toda a vegetação exótica, paisagem de montanha nevoada e vários templos andando de bicicleta. Ou você pode ver tudo isso a partir de um balão de ar quente. As Filipinas têm muitas coisas para se ver, mas existe algo muito especial nas praias locais. Se você for lá, a praia escondida no roteiro de El Nido é um lugar perfeito para desfrutar de um pouco de solidão. A praia é protegida com segurança de barcos e condições climáticas indesejáveis por enseadas de calcário. Na região italiana da Ligúria existem dezenas de praias preciosas que você nunca vai esquecer. A Baía dos Poetas em Porto Venere é uma delas. A praia está localizada no Rochedo e também há cavernas subaquáticas nas quais é possível nadar. É chamada de Baía dos Poetas porque a lenda diz que Byron se inspirou lá, nadando pela baía em busca de sua musa, que ele eventualmente acabou encontrando. A área de Cinque Terre também fica na Ligúria e é nas proximidades. Então, se você sempre quis ver aqueles papéis de parede de rochedos e mares italianos na vida real, vá até lá. A lenda diz que os marinheiros pintavam suas casas com cores vivas para encontrar mais facilmente o caminho de volta. A ilha de Skye, na Escócia, poderia ser uma decoração perfeita para algum programa de TV histórico sobre orgulhosos cavaleiros e suas donzelas. Provavelmente também existem algumas fadas na Fairy Pools e no Fairy Glen. O local imperdível é o Old Man of Storr, uma colina que combina encostas rochosas e íngremes. Não há lendas nem nada, mas é uma das áreas mais inspiradoras e fotografadas do nosso planeta. À primeira vista, se você olhar da Terra, vai parecer apenas uma ponte de pedra, mas seu principal segredo é olhar para ela a partir da água. O reflexo da ponte forma um círculo perfeito que parece uma espécie de portal para um mundo subaquático escondido. Essa ponte está localizada na Saxônia e fica a uma curta distância de carro de Berlim ou Dresden. Você está preparando um macarrão instantâneo quando de repente ouve algo lá fora. Você ignora por um tempo, mas o barulho fica mais alto e de repente há um grande estrondo. Você sai com uma lanterna na mão, percebe que sua lata de lixo caiu e alguns restos de alimentos se espalharam pelo chão. Como mora perto de uma mata, é provável que alguns guaxinins curiosos e famintos tenham vasculhado seu lixo à procura de um jantar. Você coloca a lata de lixo no lugar e volta para dentro. E, opa, seu macarrão instantâneo não serve mais, está cozido demais. Finalmente, é hora de ir para a cama. Você sobe as escadas, se enrola em seus cobertores grossos e apaga as luzes. Ao pegar o caminho para os braços de Morfeu, começa a ouvir alguns rangidos e estalos. Você lentamente abre os olhos para os perigos potenciais ao redor. Sua mente começa a criar todos os tipos de cenas em sua cabeça, onde você acaba no fundo de um lago. Você ouve alguns estalos diferentes, mas dessa vez estão vindo de outras áreas da casa. Não há nada com o que se preocupar. O concreto, o metal e a madeira da casa reagem às mudanças de temperatura e até mesmo aos níveis de umidade. O metal se expande durante o dia quando o sol está no auge, mas quando o sol se põe, o metal volta ao seu tamanho normal. Isso também pode ser dito sobre madeira e concreto, mas em níveis diferentes. Então, o que está acontecendo em toda a casa apenas significa que a estrutura está reagindo a muitas mudanças. Sim, pode voltar a dormir. Mas no meio da noite, você se levanta para tomar um copo d'água. Na descida, perde um passo e quase tropeça, mas se recupera. Bebe a água e tenta dormir novamente. Mas dessa vez, você ouve o que parece ser alguém batendo em um cano de metal. Você não aguenta mais e se levanta para investigar. Verifica todo o andar superior onde está dormindo, até que tudo o que resta é o banheiro. Você entra e sabe o quê?
O som vem dos próprios canos. Às vezes, se eles não forem usados há muito tempo, podem fazer alguns sons estranhos. Isso ocorre apenas devido a alguns tubos frouxos que precisam ser apertados ou um fluxo de água inconsistente. Uma coisa é certa, você decide chamar um encanador pela manhã. Você está de volta na cama, pronto para pegar no sono novamente. Você começa a desfrutar dos sons suaves da natureza. Abraça seu travesseiro como se não houvesse nada de errado, exceto que é um apito irritante. Ah, de novo! Você tenta ignorá-lo o máximo possível, mas simplesmente não consegue. Seus olhos estão ficando vermelhos. Você joga longe os cobertores e tenta encontrar aquele som. O apito soa de vez em quando, enquanto você tenta encontrá-lo. Mas depois de um tempo, para. Você tenta ouvir com atenção e dessa vez, nada. Mas você não vai correr o risco de ir para a cama ainda. Você espera até ouvi-lo novamente. De repente, lá está ele. Você corre para a fonte. Uma pequena janela na escada estava aberta. Você está furioso consigo mesmo e bate a porta. Dessa vez, verifica ao redor da casa para ver se algo foi deixado aberto ou pode fazer algum barulho. Ao subir as escadas, você pisa em muitas tábuas soltas do piso de madeira que rangem sempre que você pisa nelas. Isso te faz ferver por dentro. Você vai para a cama, mas agora já perdeu o sono. Seus olhos estão saltando para fora e você está em um estado de consciência total. Ouve os sapos lá fora coachando perto d'água. O som de um carro na rodovia a alguns quilômetros de distância. Você fica olhando ao redor, tentando descobrir de onde um som potencial pode vir. Tentando se recompor, você apaga as luzes. Conforme os minutos passam, finalmente aceita que nada mais irá perturbá-lo essa noite. Fecha os olhos e tenta dormir em paz. Mas do nada, um zumbido. Você abre um olho tentando identificar qualquer coisa. E então, ele zumbe novamente. Você acende as luzes e esfrega a cabeça. De repente, começa a coçar o braço com força. Um mosquito está picando você há algum tempo. Mas se todas as janelas e portas estão fechadas, como ele veio parar aqui? Por um lado, você está rodeado pela natureza, então é natural ter mosquitos por perto, mesmo que seja uma noite fria. Mas quando você foi ver o que os guaxinins faziam com sua lata de lixo, deixou a porta aberta. E isso foi um grande erro. Todos esses insetos veem essa abertura como uma oportunidade de buscar abrigo e acessar o mundo dos humanos. Esse mosquito provavelmente ficou por aí por um tempo antes de voar escada acima e entrar no seu quarto. Você acende as luzes e avista o pequeno inseto. E depois de persegui-lo pelo quarto, finalmente o caça com um copo e o solta do lado de fora. Poxa, você é mais bonzinho do que eu. Enfim. Você inspeciona seu quarto uma última vez para ver se esqueceu alguma coisa. Tudo limpo. Fecha a porta e volta para a cama. Você registra em sua mente para lembrar de comprar protetores de ouvido o mais rápido possível. E sem perder mais tempo, fecha os olhos tentando desesperadamente adormecer. Você ouve algumas corridas do lado de fora, mas ignora isso. Provavelmente são aqueles guaxinins de novo. Mas dessa vez, há o mesmo som dentro de casa também. É como se arranhassem um quadro negro. Você se levanta da cama, assustado com o que ouviu. Tenta identificar a origem do arranhão até que ele te leva a uma área escondida atrás do armário. Vasculha as coisas e encontra o que parece ser um buraco de rato. Você enlouquece imediatamente, sabendo que há toneladas de ratos atrás das paredes de casa. Você está lá há menos de 24 horas, mas eles provavelmente já vivem lá e se multiplicam há anos. Você faz ainda mais outra anotação mental para chamar o controle de pragas logo pela manhã. Você volta para a cama mais uma vez e cobre as orelhas com um travesseiro. Conforme o tempo passa, ouve um ruído fraco vindo de fora. Não é o som de animais, mas de pessoas. Elas estão conversando e rindo alto. Você vai até a janela e vê um grupo de pessoas se reunindo logo na entrada da mata, fazendo uma festinha. Algumas estão até vagando pela estrada principal e comendo rosquinhas. Você não tem energia para expulsá-las, então anda pelo seu quarto esperando que saiam logo. Você lava o rosto apenas para se refrescar, e depois de algumas horas, essas pessoas finalmente vão embora. Você está de volta à cama com um travesseiro sobre a cabeça. Já não aguenta mais. Você precisa dormir, mas nada está indo como deveria. Seus olhos estão pesados e você está suando. Você se vira na cama com alguns dos travesseiros caindo no chão. Seu coração está disparado. Sua mente está pregando peças em você. As sombras em seu quarto começam a aparecer monstros esperando para pular em você. Seus ouvidos são pequenos satélites tentando captar qualquer alteração.
Um galho de árvore se quebra com o vento lá fora. Você imagina alguém subindo na árvore pronto para invadir sua casa a qualquer momento. A água pinga da torneira de forma irregular, fazendo pensar que alguma criatura horrível está se escondendo nos canos da sua casa. Você não pode deixar de ficar acordado agora, enquanto todas essas cenas assustadoras passam pela sua cabeça. E se alguém invadisse seu quarto e exigisse todo o seu dinheiro? E se alguém invadisse e começasse a comer toda a comida da geladeira? Você acende as luzes e desce as escadas para verificar se todas as portas e janelas estão trancadas. Depois disso, volta para cima com a mente limpa. Pelo menos você conseguiu colocar alguns desses pensamentos para descansar. Arruma sua cama e tenta mais uma vez fechar os olhos e adormecer. Começa a contar ovelhas, mas isso não resulta em nada, exceto em mais distração. Você apenas vê todas aquelas anotações mentais pulando a cerca. Você está de volta à estaca zero. Você olha para fora e vê os primeiros sinais do amanhecer. Já é possível ver os detalhes da floresta, e depois de um tempo, os raios de sol brilham através da cortina e começam a atingir seus olhos. Excelente! Você se levanta e desce para tentar preparar o café da manhã, sabendo que será um longo dia. Imagine uma cidade fantasma. Prédios abandonados cobertos de pichações, restos de carros enferrujados, rachaduras nas estradas. E agora, adicione a isso um manto grosso de fumaça preta vindo de debaixo do solo. E o próprio solo é quente ao tocá-lo. Você está entrando em Centralia, na Pensilvânia. Centralia costumava ser um lugar animado durante os anos 1800 e até a década de 1960. Suas ricas minas de carvão atraíam muitas pessoas para trabalhar e morar lá. Mas, em 1962, uma dessas minas acidentalmente pegou fogo e o incêndio começou a se espalhar no subsolo. O carvão é um combustível que queima lentamente, então os cidadãos continuaram a viver tranquilamente por quase mais 2 décadas. Até que o fogo começou a tomar conta da cidade. Um dos piores acidentes foi quando um buraco gigante apareceu do nada no quintal de uma casa em Centralia. Felizmente, ninguém se feriu, mas depois disso, as pessoas começaram a deixar o local. Nos 30 anos seguintes, quase todos se mudaram, embora nem todos. Desde 2020, 5 pessoas ainda vivem lá. Mas fora isso, Centralia é sem dúvida uma cidade fantasma. E prédios abandonados em ruínas e estradas rachadas são apenas uma pequena parte disso. A coisa mais perturbadora sobre esse lugar é a fumaça que sobe do solo através das rachaduras. As chamas no subsolo ainda são furiosas, aquecendo a superfície e destruindo lentamente os restos da cidade. Na verdade, foi isso que inspirou a famosa cidade fictícia de Silent Hill. Estima-se que o incêndio dure mais 250 anos. E a essa altura, não haverá nada além de uma área de terra queimada ali. Se você tem medo de insetos, esse lugar provavelmente será seu pior pesadelo. As cavernas de Gomantong, na Malásia, poderiam ser um dos lugares mais pitorescos do mundo, se não fosse por seus moradores. Primeiro, há morcegos. Mais de 2 milhões desses animais vivem nas vastas extensões das cavernas. Eles se assustam facilmente, mas acho que você não quer isso. Milhões de horrorosos alados voando na sua direção em pânico não devem ser menosprezados. Em segundo lugar, tem baratas lá. E enquanto o número de morcegos é mais ou menos determinado, as baratas que andam pelo chão e nas paredes das cavernas são incontáveis. Há tantas delas que você não conseguirá dar um único passo sem uma dúzia dessas terríveis subindo pelas suas pernas. E, finalmente, se você conseguir não gritar com as baratas e despertar hordas de morcegos, poderá ser recompensado com outros maravilhosos moradores das cavernas. Isso inclui cobras, escorpiões e centopeias venenosas gigantes. Encantador! Ainda assim, as grutas são abertas ao público e muitas pessoas visitam este local. Bem no meio do nada, na imensidão do deserto de Karakum, na Ásia Central, há um grande buraco no chão que queima para sempre. Ele se chama Cratera de Gás de Darvaza e é um poço real, amplo e profundo que está em chamas há mais de meio século. Os habitantes locais o chamam de Porta do Inferno e a vista é realmente assustadora. Não há como extinguir as chamas e os cientistas acreditam que a cratera continuará queimando por séculos a fio.
O poço aparentemente apareceu em 1971, quando um grupo de engenheiros explorou a área e pensou ter encontrado uma reserva de petróleo. No entanto, era um bolsão de gás natural. E quando a plataforma de perfuração começou a trabalhar no local, o solo desabou. Os engenheiros temiam que o gás venenoso pudesse colocar em perigo as cidades vizinhas. Então acharam melhor incendiá-lo e deixá-lo queimar por algumas semanas. Mas, como podemos ver, o fogo ainda está forte. Desde então, a cratera se tornou uma atração turística popular. Apesar disso, ainda representa algum perigo. Então, esforços estão sendo feitos para finalmente extinguir a porta do inferno. Imagine ver uma cobra insanamente venenosa ao lado do seu pé. Aterrorizante o suficiente, hein? Agora, multiplique essa experiência por alguns milhares de vezes. E não importa onde você tente correr, há cobras semelhantes por toda parte. Essa é a Ilha das Cobras. E o nome não poderia descrevê-la melhor. A ilha está localizada não muito longe da costa do Brasil e é o lar de milhares de jararacas ilhoa. Cerca de 11 mil anos atrás, o nível do mar subiu e separou a ilha do continente, e muitas jararacas ficaram presas nela. Suas irmãs do continente também são venenosas, mas não tanto. Essa variedade teve que evoluir para sobreviver, e fizeram muito bem. Como não há muitos animais terrestres para as víboras caçarem, elas se adaptaram à caça de pássaros. Para que seu veneno fosse eficaz, tinha que ser instantâneo. Assim, desenvolveram um veneno que é 5 vezes mais potente do que o da espécie normal. Isso ajudou as cobras a prosperar. E agora existem de 1 a 5 víboras por metro quadrado da ilha. O lugar é considerado tão perigoso que o Brasil proibiu todos os visitantes. Como se alguém realmente quisesse ir para lá. Perdido na floresta à noite, você de repente se depara com uma figura humana. Aliviado, você toca o ombro dela para pedir informações, mas ela é dura como pedra e coberta de musgo. E então você olha para o rosto da pessoa e sua boca se abre horrorizada. Aquilo é tudo menos humano. Meu conselho seria não passear pelo sudeste da Finlândia à noite se você não quiser ter uma experiência chocante. Pois é aqui que um renomado escultor finlandês fez seu misterioso jardim de esculturas em seu próprio quintal. A principal exposição do jardim é composta por 200 figuras humanas em várias poses de yoga. Mas à medida que anda por lá, você pode se deparar com as obras mais sinistras, como uma figura encapuzada com os braços esticados para frente e profundos buracos negros para os olhos. Somando-se à estranheza, há dentes humanos reais na boca de algumas estátuas. O próprio jardim surgiu porque o escultor era bastante recluso e não queria sair de casa. Quando solicitado a emprestar algumas de suas esculturas para museus, ele dizia que precisava perguntar se elas queriam. Porém, parece que elas nunca quiseram. Estátuas assustadoras são aterrorizantes o suficiente. Mas e quanto a bonecas horripilantes? Se você estiver no Japão e quiser ter uns arrepios na espinha, não deixe de visitar Nagoro. É um pequeno vilarejo no sul do país. Passando por suas casas e quintais, você verá aldeões sentados em varandas ou cuidando de seus jardins. Nada de especial, até você perceber que eles não estão se movendo. E nunca irão, pois são bonecos em tamanho real. Uma das moradoras locais voltou para sua cidade natal em 2002 e tinha como hobby fazer espantalhos para jardins e campos. Mas então isso passou de uma coisa prática para uma espécie de trabalho memorial. Sempre que algum de seus vizinhos ia embora da aldeia ou morria, ela fazia uma boneca em tamanho real com a imagem da pessoa, relembrando algo que essa pessoa fazia de verdade. Elas estão sentadas, em pé, deitadas no chão e têm até salas de aula cheias de bonecas na escola local. Mas provavelmente a coisa mais estranha sobre isso é que a população humana de Nagoro tem menos de 30 pessoas e os espantalhos superam os moradores vivos em mais de 10-1. Há mais de 350 bonecas na aldeia agora. Como a criadora delas lembra, havia cerca de 300 pessoas morando em Nagoro quando ela era criança. E agora, há 20 anos, ela homenageia todos eles. Cerca de 3 mil visitantes vêm a Nagoro todos os anos, e muitos também retornam nos anos seguintes. É bem difícil chegar à vila, pois fica em uma das ilhas menos visitadas do Japão, e a estação de trem mais próxima fica a 1 hora de distância. Mas isso não impede os turistas que querem ver os espantalhos maravilhosamente assustadores com os seus próprios olhos.
O Kraken é uma lula gigante, um monstro marinho lendário, a maior lula que você já viu. E se este monstro tivesse existido, o mundo teria mudado e seria irreconhecível. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos fortes com ventosas na extremidade, dos quais é impossível de escapar. O Kraken consegue quebrar um navio ao meio ou até puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre o Kraken é o seu tamanho. De acordo com as histórias de antigos marinheiros, o Kraken tinha 1.500 metros de comprimento. Isso são quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol? As lendas do Kraken contavam que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar essa monstruosidade. Se o Kraken existisse de verdade, ele poderia ter tido descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo haveria monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É impossível que o Kraken tivesse rivais no seu habitat. Então, sua população cresceria vertiginosamente. Como o Kraken é enorme, ele precisaria de muita comida. Então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes e todas as grandes criaturas marinhas estariam em perigo. Muitas pessoas passariam fome devido à redução dos peixes grandes no oceano. As economias urbanas que dependem da pesca entrariam em declínio. Os preços dos peixes pequenos em todo o mundo ficariam mais caros, pois não seria nada seguro pescar. Para derrotar o Kraken, você precisaria de armas poderosas, e o monstro seria difícil de pegar. Ele pertence ao gênero Cephalopode. Esta espécie inclui lulas e polvos, que são algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará às claras. Então, o que você poderia fazer? Você não conseguiria rastrear onde o Kraken está, pois ele ficaria pelas profundezas e não na superfície. Embora você talvez pudesse perceber quando o monstro estivesse por perto, se houvesse muitos peixes na superfície. Quando o Kraken nada, ele assusta todos os peixes nas proximidades. Mas aí poderia ser tarde demais. Um enorme tentáculo emergiria da água, parecendo uma torre alta. Esta torre cairia num convés do navio, estilhaçando-o. Os marinheiros gritariam e correriam. O Kraken daria um segundo golpe e a embarcação quase viraria. Em seguida, o Kraken envolveria seus tentáculos gigantes ao redor do navio e o puxaria para o fundo. Caramba! E se os marinheiros conseguissem libertar o navio dos tentáculos deste monstro? A tripulação do navio contra-atacaria com a ajuda de armas poderosas. O Kraken iria embora para o fundo do mar, machucado e com raiva. Parece que a batalha acabou, mas aí vem o pior. Um redemoinho se formaria ao lado do navio. Graças ao seu peso considerável, ao mergulhar, o Kraken formaria um redemoinho atrás dele. Como o ralo de uma banheira gigante, esse redemoinho sugaria o navio. A batalha com o Kraken estaria perdida. Bem, isso foi um grande azar. Você poderia conseguir derrotar o monstro se pudesse antecipar seu ataque, mas o Kraken pode ver você e sua embarcação antes que você possa vê-lo. As lulas gigantes vivem em águas profundas e têm os maiores olhos dentre todos os animais. O olho da lula gigante é do tamanho de um prato. Graças a isso, elas podem ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria o navio muito antes do que o sonar pudesse detectá-lo. Ele sempre levaria vantagem. Bem, isso não é nada bom. Em todo o mundo, o transporte de carga por navio estaria em declínio e as companhias aéreas ofereceriam a única conexão segura entre os continentes. Isso aumentaria a poluição do ar. Submarinos seriam os maiores inimigos do Kraken. Eles alcançam grandes profundidades e são equipados com poderosos ecolocalizadores, que ajudariam a detectar o Kraken com antecedência. Os submarinos também são bem armados, e o corpo redondo de metal não é tão fácil de ser destruído. Um único Kraken poderia ser derrotado por um submarino, mas e se houvesse vários desse monstro marinho? 3 Krakens poderiam envolver seus tentáculos ao redor do submarino e arrastá-lo para ainda mais fundo na água, onde a pressão o destruiria. A existência do Kraken teria mudado dramaticamente o desenvolvimento de muitos países. E se Cristóvão Colombo, em sua famosa viagem, observasse uma ilha que ele pensasse ser o Novo Mundo? Ele se aproximaria, mas os tentáculos emergiriam da ilha e afundariam o navio de Colombo. A colonização da América do Norte atrasaria, talvez até quando os aviões fossem inventados. E o primeiro voo tripulado não aconteceu antes do século XX. Não haveria Hollywood, não haveria hambúrgueres, nenhuma música pop famosa. Não haveria YouTube,
o que significa que você não estaria assistindo a este vídeo agora. E o pior de tudo, a internet também não existiria. E tudo isso por causa de uma lula monstruosa e impiedosa. Os vikings não navegariam em seus barcos para atacar e colonizar territórios estrangeiros. A história da Noruega, Suécia, Finlândia e outros países nórdicos teria mudado drasticamente. Talvez o Titanic não tivesse atingido um iceberg, mas sim um monstro marinho gigante. Porém, é improvável que as pessoas fizessem viagens em enormes transatlânticos em um mundo onde existisse o Kraken. Talvez, porém, o Kraken não fosse tão agressivo. Ainda assim, esse animal precisaria de muita comida, e por causa da crescente população desses monstros, haveria muito menos comida no oceano. Portanto, o Kraken viria cada vez mais à superfície para caçar. No futuro, o Kraken migraria para ainda mais perto da costa. Em muitos países, as pessoas não poderiam nadar no oceano. Imagine-se flutuando nas ondas e um monstro do tamanho de um arranha-céu nadando bem abaixo de você. Relaxar no mar e na praia não seria mais algo comum. Muitos países que vivem do turismo empobreceriam. Quando os Krakens ficassem com ainda mais fome, eles tentariam capturar presas terrestres. Uma lula enorme poderia atacar pequenas cidades portuárias. Casas, docas, ruas, tudo poderia ser destruído. Uma enorme quantidade de plástico é jogada no oceano perto das costas de grandes países. Bilhões de toneladas de plástico incomodariam o Kraken. O monstro furioso e faminto poderia atacar pontes como a Golden Gate. Imagine uma enorme lula cercando a ponte e bloqueando todo o tráfego. Algumas dessas lulas poderiam romper os fortes cabos com sua força e toda a estrutura cairia na água. É bom que o Kraken não exista realmente para nadar em nossos mares e oceanos. Pelo menos até onde sabemos. Mas o monstro poderia ter realmente existido? As lendas são de muitos e muitos anos atrás, mas evidências científicas apareceram em meados do século XIX. Em 1857, um bico de uma lula com 7,5 centímetros de diâmetro foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros restos de lulas enormes foram encontrados nas Bahamas. Foi aí então que os cientistas se convenceram da existência das lulas gigantes. Embora elas tenham sido descobertas oficialmente desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos o tamanho máximo que elas podem atingir. O fato é que lulas gigantes são uma das criaturas mais fujonas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano, onde é difícil para os cientistas chegarem. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer equipamentos robustos e poderosos. Batiscafos subaquáticos e câmeras fazem muito barulho e luz. E as lulas os percebem de longe. Elas fogem antes que possamos vê-las. A lenda do Kraken provavelmente apareceu por causa de uma lula gigante de verdade. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando viram uma pela primeira vez, a descreveram como um monstro enorme e terrível. É difícil dizer se essas lulas enormes eram do tamanho de uma pequena ilha, pois, na verdade, estudamos apenas 5% do oceano. Pode ser que, em suas profundezas, nadem monstros muito mais terríveis do que o Kraken. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candirus são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima. Sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana.
Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça. Exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu.
Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azuis estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azuis. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. Nos últimos 30 anos, os cientistas fizeram uma descoberta incrível de uma nova criatura vivendo nas profundezas da superfície do oceano. E o nome da criatura é esponja-arpa. Se você está se perguntando por que demorou tanto para que a gente conhecesse esse animal, saiba que talvez eu tenha a resposta. Essas criaturas normalmente vivem a uma profundidade de cerca de 3.400 metros abaixo da superfície do oceano. Essa espécie de esponja foi descoberta pela primeira vez na costa da Califórnia graças a um robô que era resistente o suficiente para explorar as profundezas do oceano. Esta é, sem dúvida, uma área do planeta onde até mesmo as criaturas de aparência menos ameaçadora podem ser potencialmente perigosas, mas até os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que essa criatura era mais do que apenas uma esponja. Isso pode ser óbvio, mas a esponja-arpa recebeu esse nome devido à sua estrutura básica, referida como vela. Ela tem uma forma semelhante a uma harpa. Cada vela é composta por um ramo horizontal que suporta vários ramos verticais paralelos. Mas não deixe que a aparência exuberante e divertida da esponja-arpa ou seu nome não intimidante o enganem. A esponja-arpa é um caçador de águas profundas. Consegue capturar e envolver pequenos animais usando seus rizoides, fibras curtas e finas. Com a ajuda deles, a esponja-arpa se prende ao fundo macio e lamacento do oceano e captura pequenas criaturas que são varridas por correntes de alto mar. As outras esponjas geralmente se alimentam puxando bactérias e pedaços de material orgânico da água do mar, filtrando-os através de seus corpos. Mas não a nossa esponja-arpa. Em vez disso, ela captura a sua futura refeição com minúsculos ganchos farpados que cobrem cada um dos ramos da esponja-arpa. Esponjas-arpa preferem pequenos crustáceos como caranguejos, lagostins e camarões. Uma vez que a esponja-arpa captura um animal, ela o envolve em uma membrana fina antes de começar a digeri-lo lentamente. Os pesquisadores acreditam que as esponjas-arpa usam esse método de alimentação porque não há nutrientes suficientes nas profundezas do oceano, o que tornaria a alimentação tradicional por filtro menos eficaz. Pesquisas mostraram que essa criatura ainda está em processo de evolução. Os primeiros pesquisadores de esponjas-arpa descobriram que elas tinham apenas 2 velas, mas mais tarde, os cientistas descobriram outras esponjas-arpa com 6 velas. A esponja-arpa pode ter desenvolvido essa elaborada estrutura semelhante a um castiçal para aumentar sua área de superfície. Em geral, as esponjas-arpa normalmente crescem até um comprimento de 30 centímetros, mas os pesquisadores viram uma criatura com 60 centímetros de comprimento. A esponja-arpa é incomum, mas também muito bonita. Vê aquelas pequenas bolas brancas na parte de cima dos galhos? Por que não olhamos para algumas outras criaturas que vivem abaixo da zona fótica dos oceanos da Terra?
A zona fótica é a área abaixo da superfície do oceano que ainda recebe alguma luz solar. Graças a isso, há muitas criaturas e organismos diferentes por lá. Qualquer animal que viva além dessa camada se qualifica como uma criatura de mar profundo. O verme Tomopteris é um verme segmentado que você pode encontrar na zona do crepúsculo do oceano, área que fica entre 200 a 1000 metros abaixo da superfície. Essas criaturas geralmente não têm mais do que 2,5 centímetros de comprimento, mas podem atingir até 30 centímetros. Enquanto nadam e se alimentam, esses vermes fazem o que os pesquisadores descrevem como uma dança suave e incrível. Isso ocorre porque as criaturas podem nadar muito rápido e fazer curvas em ângulos apertados com facilidade. Eu sei que a maioria das pessoas ouve a palavra verme e pensa na minhoca comum. Portanto, é muito interessante saber que há um verme de mar profundo por aí que nunca sai da água durante toda a sua vida. Da mesma forma, a maioria de nós tenta evitar águas-vivas que descansam na areia ou que ficam em cima das ondas do oceano. Esse não é o caso da água-viva crossota, uma criatura das profundezas marinhas. Essa bela água-viva é principalmente vermelho rubi, laranja brilhante ou roxo elétrico. Foi isso que ajudou os pesquisadores a perceber que encontraram uma nova espécie de água-viva. Essa criatura cresce até um tamanho máximo de 2,5 centímetros de diâmetro. Tem tentáculos que se estendem em todas as direções. Se você se aproximar dessa água-viva, ela puxará todos esses tentáculos em direção ao seu corpo antes de nadar rapidamente para evitar o perigo. Sim, você é perigoso. A água-viva crossota é extremamente rara, você não a verá com muita frequência. Talvez você precise pegar emprestado aquele robô de mergulho profundo que mencionei. Embora vermes e águas-vivas possam parecer bastante inofensivos, não é o caso do peixe-víbora do Pacífico. Essa criatura tem uma boca visivelmente grande, como eu. E os dentes, semelhantes a agulhas, são fundamentais para sua estratégia de caça. O peixe-víbora do Pacífico vive a cerca de 1.500 metros abaixo da superfície do oceano, mas ele está entre aqueles inúmeros animais marinhos que migram a cada noite das profundezas do oceano em direção a águas mais rasas para se alimentar. O que tem no cardápio para o jantar? Muitos peixes pequenos e camarões. Essa criatura pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Suas duas presas dianteiras, que se projetam da mandíbula inferior do peixe, além de seus próprios olhos, são especialmente dramáticas. Quando o peixe solta a mandíbula, sua boca pode abrir o suficiente para engolir animais menores. E os dentes formam uma gaiola para evitar a fuga. Você já viu uma criatura subaquática que parece um morango? Confie em mim, isso existe. Basta olhar para esses pontos na lula morango. Essa criatura tem um olho grande e um menor. Você pode pensar que esse emparelhamento não convencional seria estranho e desconfortável, mas, na verdade, é o oposto. O grande olho esquerdo olha para cima. Ele detecta sombras lançadas por outros animais nas águas fracamente iluminadas. A forma tubular do olho ajuda a coletar o máximo de luz possível. Do outro lado da cabeça da lula, você pode ver seu olho direito. Ele é pequeno e olha para baixo. Esse olho procura por luzes de bioluminescência produzidas por animais à espreita nas águas mais escuras abaixo. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por organismos vivos. Por sinal, a lula tem um apelido. É conhecida como a lula vesga, devido à notável diferença de tamanho entre seus dois olhos. Como a luz não atinge o mar profundo, o corpo da lula morango parece preto. Isso ajuda a se esconder de predadores como tubarões e golfinhos. Em geral, ela cresce até um comprimento de 13 centímetros. Normalmente vive a cerca de 914 metros abaixo da superfície, mas flutua em águas mais rasas à noite. A crinoidea é uma criatura marinha sem uma espinha dorsal, mas com braços semelhantes apenas que saem do centro de seu corpo. Essas criaturas apareceram pela primeira vez há cerca de 200 milhões de anos. Relacionadas às estrelas do mar, elas parecem uma flor, mas se você se aproximar, elas vão nadar rapidamente. Mas nem todas as crinoideas sabem nadar. Muitas espécies só podem rastejar no fundo do mar. Como algumas das outras criaturas do fundo do mar que vimos, ela pode se adaptar ao seu entorno. Tem uma capacidade assustadora de perder os braços, da mesma forma que alguns lagartos perdem suas caudas. Isso também provavelmente as ajuda a escapar de seus inimigos. As crinoideas vivem em todo o mundo, do Equador aos polos, das águas rasas no topo de recifes ao mar profundo. Considerando que estamos lidando com criaturas misteriosas, o nome desta é bastante apropriado. A rápida lula vampira do inferno deve ser o símbolo oficial da vida nas profundezas do oceano.
Esse animal tem um corpo vermelho escuro, enormes olhos azuis e uma teia semelhante a um casaco que se estende entre seus 8 braços. Isso, com seu nome, pode sugerir que essa criatura é alguma forma de caçador aterrorizante. Na realidade, no entanto, a lula vampira do inferno é uma criatura tímida e com corpo macio do tamanho, da forma e da cor de uma bola de futebol. Atinge até cerca de 30 centímetros de comprimento e vive 914 metros abaixo da superfície. Lá quase não tem oxigênio, mas também são relativamente poucos os predadores. Ufa! Acho que vou precisar relaxar depois dessa. Os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo, mas até eles podem enfrentar mistérios. Aqui estão 10 coisas que intrigaram esse pessoal. Imagine que você ouve constantemente um zumbido de baixa frequência e ninguém consegue rastrear a origem. Cerca de 4% da população mundial ouve o hum. É um som sem localização. Pessoas de todo o mundo ouvem isso. Então o nome varia de Taos hum a Auckland hum. O som está apenas no limiar da audição humana. As pessoas ouvem menos quando estão do lado de fora e o som fica mais alto em ambientes fechados, especialmente à noite. O que é ainda mais assustador é que você não pode deixar de ouvir depois que ouviu uma vez. Os primeiros casos foram registrados em Bristol, no Reino Unido, datando de meados da década de 1970. Os cientistas têm várias teorias sobre a origem do zumbido e por que apenas algumas pessoas podem ouvi-lo. No entanto, não tem uma resposta clara. Pode ocorrer quando as ondas do mar se movem no fundo do oceano. Elas sacodem a terra quando colidem com as plataformas continentais. Ou isso pode estar acontecendo por causa de erupções vulcânicas e terremotos. E quanto aos sinais de rádio de frequência ultrabaixa usados para se comunicar com submarinos, ou mesmo 5G. Upsweep é outro tipo de som não identificado. Foi descoberto em 1991 no Oceano Pacífico. O som é alto o suficiente para ser gravado em todo o oceano. Os cientistas teorizam que ele pode estar relacionado à atividade vulcânica subaquática. Curiosamente, o volume do som diminuiu em comparação com seu nível quando foi descoberto pela primeira vez. No entanto, ainda pode ser detectado. Além disso, é sazonal, atinge seu maior volume na primavera e no outono. Será que está relacionado a mudanças sazonais? Ninguém sabe ao certo. A próxima coisa misteriosa da nossa lista é um monumento em forma de cone encontrado no Mar da Galileia, em Israel. Ele foi descoberto acidentalmente por um sonar em 2003, mas as descobertas foram publicadas apenas em 2013. O monumento pesa 60 mil toneladas. Já foi submerso pelas águas. Os arqueólogos dizem que o monumento é enigmático porque eles não conseguem descobrir de onde vem. Não sabem a que está conectado ou sua função. Então, essa coisa grande e incomum permanece um mistério. Vamos para Göbekli Tepe, Turquia. Esse lugar oferece a você um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Por que isso é importante? Bem, ele tem enormes pedras esculpidas com cerca de 11 mil anos de idade. Para você ter uma ideia, elas são 6 mil anos mais velhas que Stonehenge. Os povos antigos colocaram essas pedras antes de começarem a cultivar ou fabricar ferramentas de metal ou cerâmica. Então, a existência desse lugar vai contra a cronologia da civilização que conhecemos, segundo a qual as pessoas cultivavam primeiro e construíam depois. Aparentemente, não foi bem assim. De qualquer forma, uma pergunta é: qual era o objetivo aqui? Isso foi construído para adorar alguns espíritos? Sim, os arqueólogos acreditam que pode ser o templo mais antigo do mundo. Paleodictyon nodosum. Sim, eu sei que parece uma fórmula química, mas é um fóssil vivo encontrado nas profundezas do oceano. Uma criatura fez essas marcas hexagonais, com certeza. No entanto, os cientistas não conseguem identificar o artista. Mas o que quero dizer com fóssil vivo? Bem, Paleodictyon nodosum é uma criatura que se acredita produzir um padrão quase idêntico aos fósseis de Paleodictyon. É um animal parecido com um verme? Os cientistas não sabem. Uma coisa é certa, não se trata de algo aleatório criado por forças geológicas. Falando em fósseis, dá uma olhada nesse gigante. Seu nome informal é Godzillus. Foi descoberto em 2011 por um paleontólogo amador, que é um cientista que estuda a história da vida na Terra por meio da análise de registros fósseis. De volta ao Godzillus. Ele tem quase 2 metros de comprimento e 3 metros de altura se você medir na vertical. Esse fóssil tem 450 milhões de anos.
Vindo da época em que Cincinnati estava debaixo d'água, pode ser um tapete de algas fossilizado, mas alguns cientistas têm opiniões diferentes. Esse é um enorme túnel encontrado na América do Sul. Ele tem pelo menos 8.000 a 10.000 anos. A princípio, os pesquisadores descobriram algumas cavernas colossais. Eram enormes e bem construídas. Os geólogos ficaram surpresos, dizendo que nunca tinham visto tais estruturas. Não há processo geológico conhecido para explicar sua formação. Os pesquisadores sabem sobre as cavernas desde a década de 1930, mas naquela época eles acreditavam que esses túneis eram apenas algum tipo de construção arqueológica. Até que descobriram enormes marcas de garras nas paredes e no teto. Eles argumentaram que algumas espécies extintas poderiam ter deixado essas marcas. Muitos geólogos acreditam ter encontrado tocas de preguiças gigantes e tatus. A estrutura é a maior toca conhecida da era paleolítica na Amazônia. No entanto, os especialistas têm muitas perguntas. Como uma estrutura de aparência tão deliberada pode se formar naturalmente? Um pesquisador descobriu outra caverna estranha a centenas de quilômetros do enorme túnel. Uma observação rápida. Já existem mais de 1.500 cavernas da era paleolítica encontradas no Brasil. O que é ainda mais interessante é que algumas delas estão conectadas a túneis, que às vezes levam a câmaras. Vou continuar com um fenômeno natural. E se eu te dissesse que todos os anos, principalmente em outubro, aparecem bolas de fogo no rio Mekong, na Tailândia? De acordo com as lendas, as bolas de fogo Naga são chamadas para que Buda retorne à Terra. E as serpentes do rio fazem essas chamadas. Bem, é um mito, mas o que a ciência diz sobre isso? Será que está relacionado a um gás inflamável? Ainda não há respostas claras. Essas bolas de fogo parecem subir da água. Podem ir tão alto quanto a quase 300 metros. São como fogos de artifício, desaparecendo rapidamente. Normalmente brilham com uma cor avermelhada ou laranja. Vou mencionar algumas lendas também. Por que não? São emocionantes. E seria uma pena não incluir aquela sobre a cidade perdida de Atlântida. Como você deve saber, a lenda diz que Atlântida submergiu no oceano há cerca de 11.000 anos. Desde então, não apenas cientistas, mas também caçadores de tesouros e filósofos têm procurado o mundo perdido. Poderia a Bimini Road ser um rastro? Em 1968, um mergulhador encontrou pedras estranhas na costa da ilha North Bimini, nas Bahamas. As pedras parecem feitas pelo homem. É como se estivessem espaçadas uniformemente e dispostas em uma fileira ordenada. Isso confundiu os cientistas, mas não por muito tempo. A análise de datação por carbono dos blocos revelou que as forças geológicas criaram a estrada naturalmente. Não havia marcas de ferramentas ou sinais indicando que os blocos haviam sido empilhados ou algo assim. A pesquisa continua, mas sim, os cientistas geralmente acreditam que os blocos foram criados pela erosão. Bem, acho que a hora da Atlântida ainda não chegou. Imagine isso, você está andando na praia e vê dezenas de polvos passando. Em 2017, um grupo de pessoas no país de Gales testemunhou exatamente isso. Por que essas criaturas saíram do oceano? Ninguém sabe a resposta. O grupo relatou ter visto de 20 a 30 polvos rastejando na areia. As pessoas procuraram alguns sinais de ferimentos, mas não encontraram nada. Elas disseram que haviam levado os animais de volta ao oceano. Curiosamente, essas criaturas continuaram rastejando para a costa quando as pessoas estavam dormindo. Especialistas dizem que, sem fazer um exame físico, é difícil ter certeza do motivo que levou os animais para a praia. Eles ainda estão especulando sobre o motivo dessa ocorrência incomum e rara. Pode ser superlotação? Outro estudo aponta que, quanto mais os pescadores caçam animais de grande porte que se alimentam de polvos, mais a população de polvos cresce. Talvez seja por isso que essas criaturas precisam ir mais longe para encontrar comida ou abrigo. Mas sem pesquisa adequada, existem apenas teorias. Há muito que ainda não sabemos sobre o espaço também. Então aqui está um fato bônus sobre a nossa fonte de vida amarela. Cientistas descobriram um novo tipo de onda dentro do Sol. Essas ondas se movem na direção oposta à rotação do Sol. Além disso, se movem super rápido, tão rápido que está além da nossa compreensão. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre a função das ondas. Se eles descobrirem seu papel, isso poderá fornecer informações adicionais sobre os processos que ocorrem dentro do Sol. 14 de abril de 1912. Uma noite fria em algum lugar do Atlântico Norte.
A bordo do navio mais moderno e seguro, o Titanic, um jantar é realizado. 2 homens bem vestidos estão sentados em uma das mesas. Um deles é um famoso jornalista britânico. Ele conta ao interlocutor uma história interessante e ao mesmo tempo terrível. Tudo começou por volta de 1000 a.C., no Egito Antigo. Naquela época, uma mulher nasceu na cidade de Tebas. Ninguém sabia quem ela era ou o que fazia, mas ela tinha uma alta posição social. No final de sua vida, foi proclamada sacerdotisa de Amon-Ra. Seu corpo foi embalsamado, colocado em um caixão de madeira e coberto com uma tampa maciça com a imagem de uma mulher e inscrições misteriosas. Ela foi enterrada em Tebas junto com outras pessoas da classe alta. A múmia dessa mulher ficou em repouso por quase 3.000 anos. O local havia sido cuidadosamente escondido. Por volta da primeira metade do século XIX, um grupo de moradores descobriu acidentalmente o túmulo antigo. Eles perturbaram a paz da sacerdotisa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, mas a múmia foi removida do caixão e desapareceu sem deixar vestígios. Algumas décadas depois, um grupo de 4 amigos ricos da Inglaterra foi ao Egito para uma viagem pela parte superior do Nilo. Primeiro, eles foram visitar as escavações do Templo de Amon-Ra, perto da cidade de Luxor. Lá, encontraram o sarcófago da múmia vazio. Retratava a sacerdotisa com olhos escuros olhando para o vazio. Havia algo sinistro em seu olhar. Eles não sabiam a quem o sarcófago pertencia, mas ficaram tão surpresos com a beleza e a energia do achado que decidiram comprá-lo dos moradores locais. O comprador desapareceu na mesma noite, antes de o sarcófago ser entregue a ele no hotel. Alguns disseram ter visto o homem sair do hotel e ir em direção ao deserto. Ninguém sabia dizer por que ele fez isso, e ninguém mais o viu depois disso. Outro homem do mesmo grupo pegou o caixão. Enquanto voltavam para casa, um dos amigos ficou gravemente ferido. Depois de chegar a Londres, o novo proprietário do sarcófago descobriu que o banco onde todo o seu dinheiro havia sido colocado faliu. Da noite para o dia, o homem se transformou de um rico empresário em um mendigo. Um terceiro amigo também sofreu com a influência sinistra do achado antigo. Ele perdeu sua saúde, emprego e, eventualmente, até mesmo sua vida em um acidente pouco depois de retornar a Londres. Antes de falir, o proprietário deu o sarcófago antigo para sua irmã que morava em Londres. Um dos amigos dessa mulher entrou na sala, viu o artefato egípcio e imediatamente sentiu a energia perigosa que emanava dele. Então, a irmã do proprietário deu o sarcófago a um fotógrafo famoso. Ele tirou algumas fotos e ficou horrorizado. De acordo com suas palavras, ele viu uma verdadeira sacerdotisa com um rosto humano nas fotos. Ela olhava para ele com um olhar gelado e sinistro. Ninguém, exceto o fotógrafo, tocou no filme da câmera. Ninguém alterou a foto. Pouco depois, o fotógrafo desapareceu misteriosamente. A partir desse ponto, a história se torna vaga. De acordo com uma versão, a irmã do proprietário deu o artefato ao Museu Britânico. O homem que transportou o sarcófago faleceu logo depois, e seu assistente sofreu um terrível acidente. Outra versão diz que o item da tumba egípcia foi comprado por um rico empresário. Depois disso, 3 membros de sua família também sofreram um acidente e sua casa pegou fogo. Convencido de que o sarcófago da múmia fora amaldiçoado, ele o deu ao Museu Britânico. O interlocutor ouve a história com tanto interesse que se esqueceu do jantar, o qual já esfriou. "Como você sabe de tudo isso?" pergunta ele. O jornalista responde que estuda tudo relacionado à múmia e seus donos há vários meses. Ele encontrou evidências de todos os acidentes e juntou todas as informações. "Então, o que aconteceu depois?" pergunta o interlocutor. Parecia que o sarcófago da múmia deveria encontrar paz no museu. A sacerdotisa estava cercada por outros reis e rainhas de diferentes épocas. No entanto, essa paz não existiu. Cientistas e especialistas em línguas antigas tentaram decifrar os símbolos no sarcófago. Eles descobriram que a maioria das inscrições eram maldições e infortúnios dirigidos àqueles que ousassem perturbar a paz da sacerdotisa. Todas as noites, os guardas e a equipe do museu ouviam batidas vindas do sarcófago da múmia. As batidas eram acompanhadas de choro e gritos. Além disso, alguém espalhava itens de outras exposições por todo o corredor todas as noites. Todos logo passaram a acreditar que o espírito da sacerdotisa continuava a usar forças mágicas. Então,
Um colecionador particular se interessou pelo sarcófago. Ele o comprou do museu, não para sua coleção, mas para tentar expulsar o espírito da múmia do artefato. Não se sabe de que maneira ele tentou fazer isso, mas ele fracassou. Depois, conseguiu vender o sarcófago da múmia para um rico arqueólogo americano. Aquele cara decidiu levar a múmia para Nova York e... E o quê? O que aconteceu depois? O interlocutor pergunta com interesse. É isso aí, fim da história, responde o jornalista. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com a múmia? Onde ela está agora? O jornalista olha para o interlocutor empolgado. Ela está aqui no Titanic, diz ele. O interlocutor parece assustado e confuso, mas o jornalista confirma que o sarcófago está lá. Ele não duvida disso, porque o viu com seus próprios olhos. Após o jantar, eles vão para suas cabines. O jornalista se deita, mas não consegue deixar de pensar na múmia. Ele tenta se convencer de que tudo o que descobriu sobre a sacerdotisa é um mito, não há maldição. No momento em que ele finalmente adormece, sente um leve empurrão. Alguns minutos depois, um membro da tripulação bate na porta da cabine. Ele informa que todos os passageiros devem ir para o convés superior porque algo aconteceu com o navio. O jornalista sai ao ar livre e vê uma enorme multidão. Ainda não há pânico. Alguém diz que aconteceu alguma coisa com o motor. Outros dizem que é apenas uma precaução. O jornalista entende tudo imediatamente. O navio está afundando. A sacerdotisa fez isso. Em menos de uma hora, o Titanic ficou completamente debaixo d'água. Uma lenda diz que a sacerdotisa influenciou o capitão do navio. Os tripulantes não se atreveram a colocar uma carga tão valiosa no porão. Portanto, eles colocaram a caixa com o artefato perto da ponte do capitão. Naquela noite fatídica, o capitão decidiu olhar para o sarcófago com seus próprios olhos. Depois disso, o comportamento dele ficou estranho. Dizem que o espírito obscureceu sua mente. Quando o navio entrou no território cheio de icebergs, ele se recusou a desacelerar, apesar dos pedidos da tripulação. O sarcófago ainda pode estar no fundo do Oceano Atlântico até agora, com a sacerdotisa finalmente tendo encontrado a sua paz. Ok, essa história nada mais é do que uma lenda. Não há registro ou evidência de que o Titanic estivesse carregando qualquer tipo de múmia ou sarcófago. A lenda surgiu alguns anos após o desastre. Naquela época, havia muitas teorias sobre o que aconteceu com o Titanic. O navio afundou devido a agências secretas. ETs atacaram o Titanic. O Titanic foi afundado especificamente para conseguir dinheiro da companhia de seguros. Essas teorias malucas eram muito populares entre o público. Uma delas foi desenvolvida por um jornal bem conhecido. Jornalistas publicaram um artigo sobre a múmia amaldiçoada a bordo do Titanic. O resto virou lenda e se tornou popular. Uma das razões pelas quais as pessoas acreditam em tais coisas está escondida na psicologia humana. Qualquer lenda conta algo secreto, coisas que as pessoas não sabem ou não deveriam saber. Quando uma pessoa lê isso, ela se sente especial, pois agora conhece um segredo terrível. Esse senso de autoimportância é a razão da popularidade das teorias da conspiração. Bom, também é importante notar que todas essas teorias são realmente interessantes. A propósito, a múmia dessa história realmente existe e está no Museu Britânico. Mais precisamente, há apenas uma tampa de madeira do sarcófago com a imagem de uma mulher. Ainda não se sabe a quem pertenceu. A identidade do último proprietário também é desconhecida. Só se sabe que a exposição foi transferida para o museu no final do século XIX. Lá recebeu o apelido de Múmia Azarenta. A equipe do museu relata que ela não traz infortúnios. Os gritos e batidas da tampa são apenas um mito. Você mesmo pode ir e ver a exposição com seus próprios olhos. Se ousar, é claro.